Bom dia, queridos alunos. Vamos para mais uma aula de matemática. Hoje falando sobre frações. Antes de iniciarmos, já vai lá no nosso canal, deixa o like, se inscreve para os próximos vídeos e vamos fazer esse canal do YouTube bombar. Valeu? Para início da nossa aula, vamos falar sobre os tipos de frações. As frações são divididas em dois tipos. Existem as frações decimais, que são aquelas que têm um denominador um valor de 10, 100, 1000 ou potências de base 10. E tem as frações ordinárias, que são aquelas que têm denominadores números naturais. Só que nesse caso não pode ser nem 10, nem 100, nem 1000, nem 10.000, nem 100.000, nem 1 milhão. Então todo aquele que é 1 seguido de 0000 vai ser considerado fração decimal. Todos os demais são frações ordinárias. Vamos a alguns exemplos. Fração decimal. Então, eu tenho aqui como fração decimal toda fração que o denominador for 10. Então, eu tenho aqui 7 décimos. Quando o denominador for 100, eu tenho aqui 21 centésimos. Quando o denominador for 1000, eu tenho aqui 8 milésimos. Em todos os casos, como eu disse a princípio, que o denominador vai ser 1 seguido de zeros. Então pode ser 10, pode ser 100, pode ser 1000, pode ser 10.000, 100.000, 1 milhão e assim por diante. Todo número formado por 1 seguido de zeros, no denominador, a fração é chamada de fração decimal. As ordinárias são todas as demais. Então, qualquer que seja o denominador diferente do caso anterior, a fração é chamada de fração ordinária. Então, 5 sétimos, uma fração ordinária. 2 trezeavos, uma fração ordinária. 21 105 avos, outra fração ordinária. Então, qualquer fração que o denominador seja diferente do 1 seguido de zeros, ela é fração ordinária. Toda fração que o denominador for 1 seguido de zeros, como 10, 100, 1000 e assim por diante, são frações decimais, ok? São os dois tipos de frações que nós temos: frações decimais, frações ordinárias. Próximo assunto: classificação de frações. As frações são classificadas de dois tipos diferentes que dividimos em 3. Então, as frações podem ser próprias, podem ser impróprias, e nas impróprias temos também as frações aparentes. Vamos ver como funciona. Fração própria. Fração própria é aquela que tem o denominador maior que o numerador. Exemplo, 5 oitavos, ou seja, o número de partes que eu tomei é menor do que o número de partes que eu tenho. Então isso é uma fração própria. Então, ó, dividi meu inteiro em 8 partes e tomei apenas 5.
tomei menos partes do que a quantidade que eu tenho. Então é fração própria. Então toda vez que o numerador for menor que o denominador, a fração é própria. No caso da fração imprópria, essa metodologia aqui se inverte. Então nesse caso, ó, o numerador é maior que o denominador, ou seja, o número de partes que eu tomo é maior do que o número de partes que eu tenho em um inteiro. Exemplo: 8/5. Eu tomei 8 partes de 5. Então aqui, ó, meu inteiro, o denominador foi dividido em 5 partes. Então, ó, aqui meu inteiro: 1, 2, 3, 4 e 5. E aí eu tenho que tomar 8 partes. Para tomar 8 partes aqui, apenas um inteiro não vai contemplar, porque eu só posso dividi-lo em 5 partes. Aí eu preciso fazer outro inteiro idêntico ao primeiro, também seguindo a regra de dividir em 5 partes iguais. Como aqui eu tomei já 5 partes, aqui eu vou tomar mais 3 partes. Então o inteiro foi dividido em 5 partes. Tem 2 inteiros, verdade, mas eles só foram divididos em 5 partes. Por isso que o denominador é 5. E tomei 8 partes. Tem 8 partes pintadas. Por isso que ela é chamada de fração imprópria, porque o número de partes que eu tomo é maior do que o número de partes que eu divido o inteiro. E o terceiro caso é a fração aparente, que é um tipo de fração imprópria, mas com uma diferença básica. Na fração aparente, o meu numerador é divisível pelo denominador, ou seja, 8 divide por 4. 8 dividido por 4 é 2. Isso quer dizer que na fração aparente, o total de partes que eu divido inteiro é o total de partes que eu vou tomar dele. Por exemplo, aqui o inteiro foi dividido em 4 partes. Então, e foram pintadas 8 partes. Se eu pintar aqui, eu vou ter apenas 4. Aí eu tenho que fazer outro inteiro, porque, como eu disse, é uma fração imprópria. Mais 4 partes. E aí eu tenho que pintar todas as 4, porque foram tomadas 8 partes. Então dividi em 4 e tomou 8 partes. Então aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, ó, deu 2 inteiros completos. Por isso que chama fração aparente, porque tem aparência de fração, mas na verdade são inteiros. Um outro exemplo aqui: 15/3. O 15 divide por 3. 15 dividido por 3 dá 5. Ou seja, 15/3 na verdade é 5 inteiros. Então vimos aqui fração própria, quando o numerador é menor que o denominador. Fração imprópria, quando o numerador é maior que o denominador. Fração aparente, quando o numerador divide pelo denominador. O último caso envolvendo frações é número misto. Número misto a gente vai ver na próxima aula.